Você há de convir comigo que apenas mulher, criança e animal possuem admiração incondicional. O homem, para ser admirado, ele precisa dar resultado. Bom dia, soldados da madrugada! Nós precisamos falar sobre o papel do homem nos relacionamentos, na casa, como filho, como familiar. Mas o homem perdeu sua identidade ao longo do tempo. E especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, a gente vê ainda mais evidente essa situação de que o homem não sabe quem ele é. E se o homem não sabe quem ele é, não sabe como ele funciona, como é que nós podemos esperar que ele cumpra sua função de homem na sociedade, na família, em casa, como filho, como pai? É impossível. E os números não deixam eu mentir. Os números são estarrecedores e desanimadores. Para você ter uma ideia, 8 em cada 10 suicídios consumados são de homens. 96% da população encarcerada no Brasil, dos presos no Brasil, são homens. Por dia, a justiça brasileira recebe 2.500 processos de violência contra a mulher. E se você quer tratar a violência contra a violência contra a mulher, ela é o resultado, ela é a consequência. A causa é a insegurança do homem. A causa está no homem. É o homem quem faz a violência contra a mulher. Então, se você quer tratar a violência contra a mulher, resolva os problemas do homem. E aí a violência contra a mulher vai acabar. Homens perdem a vida 4 vezes mais do que as mulheres em acidente de trânsito. E esse dado é estarrecedor. 4 vezes para cada uma mulher que se acidenta no trânsito, que morre no trânsito, nós temos mais 4 homens. Isso é de ficar preocupado realmente. Agora o que acontece é o seguinte, desde a queda do homem, ele responde somente de 2 maneiras às frustrações. Se você ler a Bíblia, você vai entender isso. Quando você começa a ler a Bíblia e você vê a história de Adão, como é que Adão respondeu à sua frustração e à insegurança dele em relação ao pecado? Respondeu com fuga. Se a gente for lá em Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O homem age com fuga. E se você for para o capítulo 4 do livro de Gênesis, você vai ver o primeiro assassinato na Bíblia. Caim matando Abel. E por que Caim matou Abel? Ele não sabia o que fazer. Ele teve uma oferta rejeitada por Deus, e na sua insegurança e frustração de ter a sua oferta rejeitada por Deus, ele foi lá e matou o irmão. Então, desde que o mundo é mundo, o homem vai responder só de 2 formas à sua insegurança. E aí, minha amiga, se você tem um homem dentro de casa que é violento com você, pode saber que ele está respondendo às suas inseguranças e frustrações. Ou pior ainda, né? Não sei qual que é pior, na verdade. Se o homem é passivo, se ele está só no sofá olhando para a televisão, se ele não responde aos seus estímulos para ele correr atrás das coisas, para executar o papel que ele deveria executar dentro de casa, você também precisa entender que ele está respondendo com silêncio, com fuga às suas frustrações. Nós, homens, perdemos as referências. Deixa eu contar para você a história que aconteceu lá na África. Foram retirar de um parque lá da África uma manada de elefantes e tiveram que fazer uma operação, uma mega operação, retirando os elefantes desse parque por causa de uma seca. E essa história é real, viu, gente? Tá na internet aí, vocês podem pesquisar. E o que aconteceu foi o seguinte: levaram esses elefantes para um novo local onde não tinha seca, onde eles tinham acesso a alimento. Mas um dos elefantes, o elefante mais velho, teve que ficar para trás, porque ele era tão pesado que o helicóptero não conseguia carregá-lo. E aí, nessa nova casa desses novos elefantes, essa manada simplesmente estava fazendo um inferno no lugar.
os elefantes estavam se matando, os elefantes estavam matando outros bichos, os elefantes estavam quebrando cercas que não deveriam quebrar, que geralmente eles não quebrariam. Os elefantes estavam fazendo uma verdadeira arruaça. E aí, o que eles chamaram um grande especialista dos elefantes, e esse especialista disse: nós precisamos trazer o elefante mais velho. Porque aquele elefante mais velho, ele é o líder da manada. O elefante mais velho é o macho líder da manada e ele coloca limites na manada. E aí foram lá, tiveram que providenciar um helicóptero mais diferenciado, que conseguisse buscar aquele elefante mais pesado, e conseguiram trazer esse elefante para junto da manada. E depois que esse elefante chegou junto à manada, os problemas acabaram. Os elefantes pararam de se matar, os elefantes pararam de matar os outros animais e os elefantes pararam de quebrar as cercas que eles não deveriam quebrar. Isso significa, gente, que a liderança masculina, ela é o exemplo que os mais jovens precisam. São os mais velhos que colocam, os líderes mais velhos que colocam os limites que as pessoas precisam. E isso vem do homem, isso é papel do homem. E agora eu preciso finalizar o áudio de hoje com três caminhos. Vamos para a prática, né? A gente precisa ir para a prática para a gente saber como tratar. Eu quero te dizer o seguinte: o assunto do homem rende aí uma semana de podcasts, ou mais. A gente precisa depois tocar mais nesse assunto, falar sobre o papel do homem, como resgatar o papel do homem, como fazer com que o homem seja digno de honra, de admiração na sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Mas hoje a gente precisa caminhar na direção de uma solução prática. Primeira coisa, você, meu amigo, que está ouvindo esse áudio e está se sentindo aí desse jeito, frustrado, respondendo ou com falta de ação ou com violência às coisas que estão acontecendo com você, você precisa primeiro de boas referências. E nós perdemos boas referências. Aqueles homens mais velhos, brutos, aqueles homens que eram uma régua, que agiam conforme aquilo que precisava agir, esses homens desapareceram do nosso círculo, das nossas referências, mas nós precisamos encontrá-los novamente. Você, meu amigo, precisa ter alguém em quem você olha e que você espelha. Alguém que você vê as atitudes de um homem digno de ter uma família, de constituir um lar, de honrar ao nome do Senhor Jesus. Alguém que seja uma referência de trabalhador, de inteligência e de resultados para você. Nós precisamos ter boas referências. Número 2, nós precisamos também entender que para ser amado a gente precisa de resultado. E isso não é coisa da minha cabeça não, está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 19. O Senhor disse: no suor do teu rosto comerás, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Meu amigo, se você não der resultado, você jamais será admirado. Então busque resultados na sua vida, saia do sofá, saia do marasmo, saia da inércia. Você precisa entrar em ação, porque, como eu disse no início, somente mulher, menino e filhotes que são admirados incondicionalmente pelo que eles são. A mulher não precisa de dar resultado para ser admirada. Só a imagem da mulher já causa admiração. Só a imagem. Imagina se, além da imagem, ela tem boas atitudes. Aí é que fica melhor ainda. E por fim, se o exemplo dentro de casa, você precisa ser o exemplo dentro de casa, dando proteção e provisão. E quando eu falo de proteção, nós estamos falando do aspecto físico, espiritual e mental. Não é que você vai sair por aí encarando as pessoas e dando porrada em quem olhar torto aí para sua mulher ou para os seus filhos, mas você precisa ser o porto seguro deles. A sua esposa, ela precisa entender que em você ela encontra proteção física, espiritual e mental. E, acima de tudo, a espiritual. Você tem que ser o líder espiritual da sua casa. Vem de você a iniciativa para fazer o culto, vem de você a iniciativa para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus, vem de você a iniciativa para honrar a família. E vem de você também a provisão, meu amigo. Você precisa ser um provedor dentro dessa casa. Se você escutou esse áudio até aqui e
você tem algum homem que você conhece e você ama esse homem, pega esse áudio e manda para ele. Manda para ele como um recado, dizendo assim: eu quero te entender, eu quero caminhar na direção das suas necessidades, eu quero eliminar junto com você suas frustrações, seus medos, suas ansiedades, para que você não responda com inação e violência àquilo que você está fazendo. E se você escutou o áudio até aqui e está disposto a caminhar, está disposta a caminhar nessa direção, porque você, mulher, também pode ajudar seu homem a caminhar nessa direção, eu quero que você me mande a palavra masculino